Olá pessoal, mais um episódio do Physiotalks. Hoje eu tô com um convidado, minha gente. Pense numa figura ilustre. Ele simplesmente veio da Europa para começo de conversa. Porque meu programa é assim, o Como App é assim, muito chique. Ele, Magno Paulo, fisioterapeuta, que eu já estou honradíssima em conhecê-lo, já estamos aqui colados. Igualmente. Ele é uma sumidade, gente. Especialista em fisioterapia intensiva, urgência e emergência, Neoped, que a gente já teve uma conversa bem importante aí sobre esse boom que deu, né? O BVA, esse tempo de sazonalidade, que eu converso tanto aqui. Geralmente o pessoal já me escuta falando, né, sobre esse tempo da sazonalidade, como foi a vivência da pediatria. O pessoal já tá acostumado a ouvir, né, todas as minhas lamúrias, vamos dizer assim. Porque pesa para o fisioterapeuta, gente. Bastante. Olha, a tal da urgência e emergência. Bastante. Pra gente veio, não só na época da pandemia, porque todo mundo fala, por causa da pandemia, né? Exato, não. Como foi importante a inserção do fisioterapeuta nesse ambiente de urgência e emergência, né? Exato. Como mudou também o perfil dos pronto-atendimentos, porque as UPAs hoje recebem pacientes muito mais complexos, né? Muito mais... Muitas vezes o paciente ele já vem com um certo histórico, uma repetição. Então é um paciente crônicos, que já não vem mais tão descoberto, tão sem informação. Ele tem um prontuário um pouquinho mais completo que facilita a gente dar uma assistência um pouquinho mais direcionada, né? Um pouquinho não, um pocão, meu amigo. Porque muitas vezes chamam o fisioterapeuta Isso. muito antes de chamar o médico. É verdade. O paciente chega com sintomas de desconforto respiratório. Cadê o físio? Cadê o físio? Eu disse, tá, ok. E o médico? Vamos fazer o seguinte, chama o colega aqui, vamos dar justamente aquilo, né? Então, vamos cobrir esse paciente de uma maneira mais efetiva, farmacologicamente falando. Isso. E aí depois a gente vai dando oportunidade para a gente ver a dinâmica dessa medicação, o paciente responder e o físio vai também complementar e fazer uma intervenção humanizada, justamente por essa questão, né? O toque, a ausculta, a organização desse paciente pediátrico, que eu sou muito suspeito de falar, que eu gosto muito da minha área de pediatria. Eu costumo dizer assim, minha gente, vejam só, eu uso um esteto e um oxímetro igual a todo mundo, eu não tenho varinha de condão não, porque parece que o fisioterapeuta chega, fazer um milagre, tipo, e faz ali um milagre, faz a mágica. Olha, eu falo pro pessoal, minha gente, na graduação eu não paguei cadeira de milagres, isso aí é com Jesus Cristo. Já oriento a mãe para o momento ecumênico, mãezinha vai se direcionar com quem a senhora se reconhece e a gente aqui vai fazer nosso melhor para o benefício do paciente acontecer e a funcionalidade voltar. Mas que físio não paga cadeira de milagre não da faculdade, não. Eu acho que a gente tem até uma de criatividade, porque quem faz gambiarra é fisioterapeuta, viu? Mas esse de milagres eu acho que a gente não se garante tanto assim, não. Inclusive eu tenho minha arma secreta que eu acho que eu não trouxe. Não, deixei na outra mala, mas é um laserzinho, então tipo, todo mundo já, mano, cadê teu laser? Chega a criança descompensada, às vezes irritada. Não, apenas um laserzinho mesmo de pontuação. Sim. E aí tem uma borboletinha, sabe? E eles ficam fascinados, assim. E aí já silencia, começa a tentar localizar. Olha, tu devia ter me dito isso há 5 meses atrás. E aí nisso os colegas conseguem fazer uma ausculta um pouquinho mais direcionada, mais efetiva, porque enquanto eles choram fica péssimo pra gente fazer uma ausculta mais interessante, mais eficiente. E aí eles ficam lá abismados assim com laser, e aí a gente consegue manejar um pouquinho mais cuidado. A mãe vê que a gente tem uma atenção mais humanizada, tem um zelo. Então o fato de você tocar, de você explicar, de você acolher, traz muita humanização para a assistência. E é importante dizer que mesmo num ambiente de urgência e emergência, mesmo a criança chegando, muitas vezes ali, numa intercorrência importante, né, descompensado, mas a gente não deixar de usar essa ludicidade, esse cuidado diferente, né? Esse toque diferente e até receber esse pai ou essa mãe nessa situação, né? E muitas vezes é bem nítido assim, quando você presta você traz o lúdico para a sua intervenção, seja ele um jaleco um pouquinho mais descontraído, seja ele algum método de avaliação um pouquinho mais direcionada para a pediatria, mas só o fato de você trazer esse contexto lúdico, você explicar para os pais, a criança ela pode estar descompensada, grave, mas os pais eles sentem a confiança de que tipo eles vão tentar fazer o máximo que eles podem para melhorar o meu filho, sabe? E isso é um conforto, tanto que fica um pouco mais
uma comunicação um pouco mais fechada e facilitada da equipe multiprofissional com os pais, como também da equipe multiprofissional consigo mesmo. Assim, a gente consegue ter uma dinâmica mais unida, mais integrada. Eu acho que eu consigo ser um pouquinho mais claro, não consigo ser um pouco mais claro nessa mensuração, porque é algo que a gente só consegue na vivência. É verdade. Exato. Mas vamos conversar um pouquinho aqui sobre a temática da palestra em si, né? Veio para cá para o Comuep para falar sobre a ventilação mecânica. Isso. De forma que a gente chama muito, né? Ventilação mecânica protetora, né? Como é importante a gente saber que apesar de não ser específico, né, exclusivo de fisioterapeuta, exato, mas o profissional fisioterapeuta é altamente capacitado para fazer de fato a ventilação. Não só no momento da intervenção, quanto também de uma maneira dinâmica e constante. E que não vá atribuir ainda mais, como é que se fala? Piora para o paciente, né? Exato. Complicações para o paciente. Exato. Né? Porque, não, mas antes o enfermeiro fazia, mas antes o médico do plantão fazia, colocava ali. Tá, gente, uma coisa é você colocar uma pessoa entubada no ventilador, outra coisa é você de fato ventilar aquele pulmão de maneira situação, efetiva, né? de uma maneira homogênea, de uma maneira especificada para aquele pulmão do paciente, para o paciente em si, porque antes do processo da pandemia, eu percebia muito, assim, paciente fora da estratégia protetora, e isso já em 2016, 2017. Eu fui conhecer a UPA quando a gente chegou, né? Eu iniciei como RT da equipe. Perfeito. E aí quando eu fui conhecer o ambiente, que eu olhei, tinha 2 pacientes em ventilação, que eu olhei assim, aí eu olhei para a coordenadora e disse, eu posso ajustar? Tava fazendo volume assim de 800, pipi de 12, aí minha nossa senhora. Jesus, eu vejo assim, a angústia já bate. E contrapartida também já recebi o oposto. Infelizmente, agora é o que está sendo mais evidente. Ainda bem que a gente já conseguiu sanar um problema, né? Sim. Que é tipo os adultos mal ventilados. Esse problema a gente já está conseguindo sanar e já está conseguindo galgar esses espaços, e a equipe vê muito essa eficiência nossa para esse manejo. E é isso, assim, nitidamente a gente percebe na prática clínica, mas também a gente tem estudos científicos que nos respaldam para isso, que quando existe o fisioterapeuta dentro do contexto de urgência e emergência, o índice de mortalidade diminui, o índice de rotatividade de leito aumenta, o índice de ônus que a gente vai gastar nessa instituição, seja público ou privado, sobretudo para a gente valorizar o SUS, a pública. E o que é muito importante, sabe? Né? Tem a visão da gestão também em relação a isso. Isso também é custo. Exato, né? Justamente. Então, a benesse é extremamente alta e não é um gasto, é um investimento que você vai fazer e vai agregar num todo, assim. E aí, no contexto do adulto, eu visualizava muito isso, assim, paciente com esses parâmetros absurdos, e agora está sendo mais incidente, justamente eu acho que porque eu estou no departamento de pediatria. Esses dias eu recebi uma criança com um parâmetro ventilatório, um volume corrente de tipo 730, eu acho, e uma PIP de 6, achando que tipo estava fazendo as melhores coisas para o paciente, e o paciente só tinha 8 quilos, saca? Então, aquele pulmão virou o quê? Uma sacola. Exato. Então, quando existe um derrame pleural ou uma lesão pulmonar, a primeira que vai ser questionado vai ser a assistência. Então, como foi a assistência? Tem fisioterapeuta? Por que esse paciente está com essa assistência? Aconteceu esse derrame pleural, essa iatrogenia, sabe? Então, quando existe o fisioterapeuta, a gente tem esse respaldo, dizer, não foi a físio, porque fizemos esse protocolo, instituímos essa coordenação de assistência para a ventilação, a gente assistiu o paciente, a gente mensurou uma anamnese muito bem particularizada para esse paciente, e a gente tem esse respaldo. Quando não acontece, a gente já sabe por que aconteceu, porque não existe um profissional que se sinta seguro para manejar esse paciente na assistência ventilatória, e muitas vezes coloca qualquer parâmetro naquele momento que está sendo entubado o paciente. Então, depois disso, o paciente não tem uma continuidade, não tem um acompanhamento. Em relação a isso, eu vou até te confessar, eu não tenho uma especialização em pediatria, né? Então, assim, foi bastante desafiador. Foi muito mais a minha vivência já da emergência, mas essa intervenção agora, né? Essa época agora da sazonalidade, a gente teve muito o apoio dos colegas, porque por mais que não seja a minha especialidade, eu tenho uma noção muito grande em ventilação mecânica. Então, é saber ajustar o parâmetro para aquilo ali. Isso. E você saber que você tem que conversar com colegas, você tem que buscar outra equipe, porque apesar disso, é muito bom de ter um fisioterapeuta no ambiente de urgência e emergência,
às vezes, um único profissional não consegue dar conta de um plantão, nem de um paciente. Às vezes, um paciente já demanda todo o traz plantão. uma complexidade maior. E criança é difícil de ventilar. Muito difícil. Se você levar em consideração a fisiologia em si, a complacência pulmonar é outra. Tinha situações que eu olhava e disse, poxa, num adulto eu resolvia isso de olho fechado. Eu tinha que quebrar muito mais cabeça, raciocinar e fazer buscas e, sobretudo, muito maiores. Imaginando que o pulmão pediátrico ele ainda está em formação e quando não, a gente precisa ver também esse contexto. Essa criança precisou passar um processo de intubação, internamento, passou um tempo um pouquinho maior na UTI para ganhar peso, para sanar algum problema que houve. Então, é outro pulmão que tem outra dinâmica e a gente precisa... Né? A gente busca muito, no momento do nascimento, se teve alguma complicação, que é muito novinho, às vezes ainda está em formação, e pulmão é uma das coisas que ainda vai se desenvolvendo depois de muito tempo, né? Exato. Uma coisa que eu percebi da pediatria também, pouquíssimos profissionais especializados, né, na área de pediatria. Principalmente para urgência e emergência, porque quando tem a NeoPed e vai para UTI, eles não estão em urgência e emergência, né? Então, minha gente, por favor, se especializem, por favor, se e vão para urgência e emergência. Exato, a gente precisa muito de profissionais voltados para a área de urgência e emergência. A gente está com um suporte aí extremamente admirável, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia e Urgência e Emergência, está trazendo muita coisa boa, está fortalecendo muito esses encontros. Verdade. A gente tem muita coisa ainda para galgar, para alcançar e para além, né? Além Pernambuco, além Brasil, a gente é reconhecido internacionalmente. Nós fisioterapeutas temos um leque de recursos terapêuticos, nós temos um leque de recursos de avaliação, nós temos um leque de autonomia, isso eu falo ainda quanto assistência da fisioterapia no Brasil. Então, assim, a gente ainda... seguramente a gente não chegou ainda nem 50% da fisioterapia. Eu tenho muito tranquilo essa percepção. E aí, voltado para a pediatria, tem ainda um campo também muito escasso, inclusive uma das coisas que a gente fica brincando no plantão é que a gente tem muita dificuldade para troca de plantão, porque nem todo colega, quando descobre que a gente é da emergência pediátrica, não quer não. Fulano, eu preciso de tal troca. A minha escala eram 72 horas corridas. Ixi. Daí você tira. Essa a realidade, né? Mas não estou assustando ninguém, não. Não. É muito bom, é maravilhoso. A gente aprende muito. Temos nossas 30 então horas. Venham. Temos nossas 30 venham horas. para a área, por favor. Por favor, venham. A pediatria está muito escassa, precisa muito, de verdade. E, sobretudo, quando você também tem essa afinidade com criança e muitas vezes você acha que não tem afinidade com criança e literalmente você vai descobrir no momento do internato, no momento da assistência que você tem uma afinidade com pediatria e é isso que a gente precisa humanizar, a gente precisa trazer uma assistência de qualidade e muitas vezes o bom da pediatria que é a minha placa de frente assim, que na pediatria a gente não precisa de muito recurso. Verdade. Sabe? A gente precisa fazer uma ausculta direcionada, a gente precisa acolher esse paciente e ver se esse paciente está bem assistido. Pronto. Pediatria, quanto menos você intervém, dependendo do caso do paciente, mais benéfico vai ser para ele, sabe? E muitas vezes é deixar o paciente se organizar com o horário da medicação, se organizar com o horário do vínculo mãe-filho, se organizar com o vínculo do acolhimento, seja uma afinidade um pouco maior com o pai, trazer essa família para esse... A orientação que a gente faz é uma intervenção muito maior efetiva do que qualquer outra prática, né? Exato. Muitas vezes um posicionamento, então assim, muitas questões da criança lá e tal, e aí a pediatra, Mari, vamos ver uma veninha, espera aí, vamos dar uma chance. Isso. Pronava no bracinho, posicionava legal, às vezes só fazer uma mobilização mesmo, terapia manual ali. Esse paciente faz autoconsolo, né? Chupa dedinho, chupeta. Não chupa. E a criança lá desesperada, angustiada, apreensão palmar, trazia pro dedinho aqui, a linha do meio, a criança parava de chorar. Orientei muito assim, a mãezinha, deixa ele segurar teu dedo, dobra o bracinho dele um pouquinho, deixa ele se sentir acolhido, protegido, que daqui a pouco ele dá uma melhorada. Eu tô sentindo não que você dava tem um que vir pra time. pele, viu? Olha, não, nem vem. Tô sentindo. Não dava assim um tempo. E aí realmente, graças a Deus, eles tinham. E acabou semana passada o contrato. E tive depoimentos, mensagens de irmãs que eu me acabei de chorar, agradecendo justamente isso. Mariana, como o seu atendimento foi diferenciado. Às vezes eu, infelizmente, não consegui ali um êxito tão grande clínico, mas pela gravidade da doença em si. Exato. Infelizmente a gente não consegue dar conta de tudo, E mas a forma como a essa gente
a forma como a gente vai direcionando, isso também impacta nessa família, nesse paciente, profundamente. E é isso, assim, a gente não percebe, mas a gente está trazendo muitas mudanças, não só naquele contexto de assistência ali para a família ou para a equipe, mas a gente também é referência para o nosso vínculo, nosso círculo, nossa redoma. Então, a gente nem percebe, mas está impactando positivamente muitas pessoas. O que a gente faz, que a gente estuda, eu acredito que você também, assim como eu, mentalizou, está hoje, era sonho, e a gente está nesse momento de realidade, sabe? E aí, tipo, isso, eu fico um pouquinho... emocionado, né? Mas você ter essa percepção e que isso é muito benéfico, é muito importante. Você, então, se auto-perceber e trazer isso como um fôlego, sabe? Com certeza. E você continuar na peleja, se somar com pares, sabe? Tem muita gente bacana, muita gente capacitada, que pensou alguma coisa próxima do que você estava pensando. E aí, quando você encontra, tomar isso como respiro. Exato. E bola pra frente, não deixar se abater com as sazonalidades. Olha, eu disse, né? É uma estrela. Ainda bem que a sua Eurotrip acabou. Ei, acabou. Vou descansar agora. Inclusive, ainda não fui pra casa. Olha amanhã só. Tô chegando, viu? Tô chegando. Muito obrigada, parabéns pela palestra. Muito obrigado. De fato, um prazer lhe conhecer. Também, que bom. igualmente. Vamos agora estar juntinhos, que vou lhe aperrear muito. Deixa comigo se aperrear, vamos se aperrear junto. E vamos voltar pra cá, a gente traz uma outra temática, a gente traz uma entrevista mais completa, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar do que vai ver aqui hoje. Ok, muito obrigado pelo convite, muito obrigado de verdade, é um prazer estar aqui com vocês, minha gente. Esse podcast é extremamente arrebatador e positivo pra gente dar esse respiro e ver que tem muito profissional bom e tem muita coisa boa pra gente potenciar pra fisioterapia. Com certeza. Gente, muito obrigada. Próximo entrevistado também super especial. Até já.